O relógio marcava já altas horas da noite quando João, o pai de Bianca, percebeu sua ausência dentro da casa. Preocupado, saiu em busca da filha pela propriedade, sentindo o peso de uma culpa que, mesmo sem entender, insistia em apertar-lhe o peito. Suas botas pesadas ecoavam no chão de terra batida, enquanto a brisa fria da noite fazia os galhos das árvores sussurrarem ao longe. Foi então, ao chegar ao jardim da fazenda, que seu coração quase parou ao encontrar Bianca caída sobre a grama, inerte, seu corpo delicado envolto na escuridão, apenas iluminado pela tênue luz da lua. O desespero tomou conta de João, que correu em sua direção, chamando seu nome repetidamente, sem resposta. Tremendo de medo, ele ergueu nos braços com cuidado, sentindo como estava leve, frágil, e a levou rapidamente para dentro de casa. Ao chegar ao quarto de Bianca, João a deitou na cama e, sem perder tempo, pegou o telefone e ligou para o médico da família, o velho doutor Amaral, que vinha cuidando da saúde deles há décadas. O médico, sabendo da urgência na voz de João, chegou o mais rápido possível, trazendo consigo seu velho estojo de couro, recheado de instrumentos e medicamentos que já haviam ajudado tantos naquela fazenda. Ao ver a jovem desmaiada na cama, Dr. Amaral franziu a testa, preocupado, e iniciou um exame cuidadoso. O silêncio na casa era absoluto, quebrado apenas pelo som dos instrumentos do médico e pela respiração pesada de João, que observava cada movimento, esperando por uma resposta. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, Dr. Amaral se levantou, retirando os óculos e massageando o rosto cansado. Ele olhou para João, com uma expressão grave, e disse: Bianca está desidratada e muito fraca. Ela parece ter passado por um grande estresse físico e emocional, e isso pode ter contribuído para o seu estado atual. Apliquei um soro para reidratação e um sedativo leve para ajudá-la a descansar, mas será necessário interná-la para que possamos monitorar sua recuperação e evitar complicações mais sérias. As palavras do médico caíram como um peso sobre João, que sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ele sabia que tinha responsabilidade na condição da filha, mas agora o medo era maior. A vida de Bianca estava em risco, e ele faria de tudo para salvá-la, mesmo que isso significasse abrir mão dos segredos que há tanto tempo guardava. Após ouvir as palavras do Dr. Amaral, João sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Ele havia passado por muitas situações difíceis na vida, mas nada se comparava ao desespero que sentia ao ver sua filha naquela condição. Com um aceno de cabeça, deu permissão ao médico para tomar as providências necessárias. Enquanto o Dr. Amaral começava a organizar os preparativos para a transferência de Bianca ao hospital, João ficou ao lado da cama, segurando a mão delicada de sua filha. A suavidade de sua pele contrastava com a frieza que parecia dominar o ambiente. Ele sussurrava palavras de conforto, na esperança de que, de alguma forma, ela pudesse ouvi-lo. Os pensamentos de João começaram a vagar por memórias passadas. Lembrava-se de Bianca quando era apenas uma criança, correndo pelos campos da fazenda, sempre cheia de vida e energia. Aquele brilho nos olhos, que tanto orgulhava, parecia ter se apagado agora. O que ele mais temia, contudo, era que fosse sua culpa. Ele sempre acreditara que estava fazendo o melhor para ela, mas agora se perguntava se havia exigido demais. O chamado urgente para que ela retornasse à fazenda, o peso das responsabilidades que depositara em seus ombros. Será que ele havia empurrado sua filha ao limite? A dor de João era amplificada por uma perda ainda mais profunda. Ele se lembrava da esposa, a mãe de Bianca, que havia falecido quando Bianca tinha apenas 8 anos. A perda dela fora devastadora, e desde então, João sentia que uma parte de si mesmo havia partido junto com ela. A vida na fazenda tornou-se um constante lembrete da ausência dela. E agora, enquanto observava Bianca inconsciente e debilitada, a sombra da perda parecia se estender mais uma vez, ameaçando levar embora a única família que lhe restava. Enquanto essas questões atormentavam sua mente, Dr. Amaral terminou suas ligações e voltou ao quarto. A ambulância chegará em breve, disse ele, sua voz firme, mas carregada de uma compreensão silenciosa da dor de João. O mais importante agora é mantê-la estabilizada. João assentiu, tentando encontrar conforto nas palavras do médico, mas o medo ainda o consumia. Não havia tempo para se deixar abater. Sua filha precisava dele agora mais do que nunca. Levantando-se da cadeira, ele se aproximou da janela, observando a escuridão que envolvia a fazenda. A lua cheia iluminava os campos ao longe, onde tantas vezes ele havia caminhado com Bianca ao seu lado. Eu falhei com você, minha filha, murmurou para si mesmo, sentindo uma lágrima teimosa escorrer por seu rosto. Mas ele não podia se permitir fraquejar. Logo, os sons distantes da ambulância começaram a ecoar pelo caminho da fazenda,
trazendo consigo uma esperança tímida. João respirou fundo, secou as lágrimas e virou-se para Dr. Amaral. Vamos levá-la ao hospital. Faça tudo o que for necessário, doutor, disse com uma determinação renovada. Ele sabia que precisaria enfrentar seus próprios demônios para ajudar Bianca a se recuperar, mas estava disposto a qualquer sacrifício para ver o brilho nos olhos de sua filha novamente. Enquanto a ambulância se aproximava, João fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Não importa o que custasse, ele garantiria que Bianca ficaria bem. Enquanto João lutava para lidar com a situação de Bianca e a preocupação com a saúde dela, a vida de Pedro seguia um rumo distinto, mas igualmente desafiador. Após dias intermináveis de busca por emprego e a frustração de ver suas economias diminuírem, Pedro encontrou uma nova oportunidade que, embora modesta, trouxe um alívio significativo para sua situação precária. Pedro conseguiu um emprego como peão em uma fazenda localizada a cerca de 30 minutos da propriedade do pai de Bianca. A oportunidade surgiu graças a Roberto, um antigo conhecido que, ao saber das dificuldades de Pedro, fez uma ligação para um fazendeiro local e conseguiu garantir uma vaga para ele. A fazenda não era grande, mas oferecia um alojamento para os funcionários e um salário que, apesar de não ser elevado, era suficiente para cobrir suas necessidades básicas. O novo trabalho de Pedro envolvia tarefas variadas, desde a manutenção das cercas e o cuidado com os animais até a colheita das lavouras. Embora o trabalho fosse fisicamente exigente, Pedro estava agradecido pela chance e se dedicava com afinco, determinado a fazer o melhor que pudesse. O ambiente na fazenda era simples, mas Pedro apreciava a estabilidade que a rotina proporcionava. Mesmo com o novo emprego, Pedro sentia uma enorme saudade de Bianca. A distância entre eles parecia aumentar a cada dia, e a dificuldade em conseguir contato com ela só agravava sua preocupação. Ele tentava ligar para Bianca sempre que tinha chance, mas as chamadas invariavelmente caíam na caixa de mensagens. Essa falta de comunicação o deixava angustiado e ansioso, pois ele estava desesperado para saber como ela estava e para compartilhar a boa notícia de que havia encontrado um emprego. Enquanto isso, a saudade de Bianca e a incerteza sobre seu bem-estar eram constantes em seus pensamentos. Ele passava suas horas livres pensando nela, ansiando pelo momento em que poderiam se encontrar novamente e resolver as questões que os separavam. A esperança de um futuro juntos era o que mantinha Pedro motivado e determinado a enfrentar os desafios diários que surgiam em sua nova vida na fazenda. Enquanto Pedro continuava a trabalhar duro e a lidar com sua própria batalha, a situação de Bianca permanecia uma preocupação constante, refletindo a complexidade e os desafios enfrentados por ambos em suas respectivas jornadas. Após o momento crítico em que João encontrou Bianca desmaiada no jardim, a situação começou a se estabilizar. A intervenção médica foi eficaz, e Bianca, embora ainda fraca e desidratada, começou a mostrar sinais de recuperação. Ela permaneceu sob cuidados médicos rigorosos por alguns dias, durante os quais sua condição melhorou progressivamente. À medida que os dias passaram, a saúde de Bianca estabilizou-se o suficiente para permitir sua volta para casa. João, aliviado por ver a filha se recuperando, decidiu que o ambiente familiar seria mais adequado para sua continuidade na recuperação. O médico recomendou repouso absoluto, e Bianca foi levada de volta ao conforto de sua casa. No entanto, o retorno para casa não trouxe a tranquilidade que João esperava para a filha. Bianca, ainda frágil e em processo de recuperação, estava imersa em um profundo estado de tristeza. Sua mente estava constantemente ocupada com a ausência de Pedro, a quem não conseguia contatar. A distância entre eles e a falta de notícias aumentavam sua angústia. Mesmo em casa, o sentimento de vazio e desamparo a acompanhava, tornando sua recuperação um processo doloroso não apenas físico, mas emocionalmente. Enquanto Bianca tentava lidar com a tristeza e o vazio deixado pela ausência de Pedro, a vida continuava a se desenrolar fora das paredes da fazenda. Pedro, em sua busca por estabilidade, estava enfrentando seus próprios desafios, agora em uma fazenda a cerca de 30 minutos da fazenda de Bianca. Embora ele tenha encontrado um trabalho como peão e esteja alojado com os outros funcionários, a saudade de Bianca o consumia. Pedro, ansioso para compartilhar as boas notícias sobre seu novo emprego e sua esperança de uma vida melhor, tentava desesperadamente entrar em contato com Bianca. Infelizmente, seu telefone estava frequentemente desligado, o que aumentava sua preocupação. A situação estava se tornando cada vez mais angustiante para ele, e ele sentia que precisava ir até a fazenda para ver Bianca pessoalmente, apesar das dificuldades. Pedro, consumido pela saudade e pela preocupação com Bianca, sentia que precisava fazer algo mais do que apenas esperar por um retorno de sua ligação.
A ausência de comunicação e a crescente angústia de não saber como ela estava o motivaram a tomar uma decisão difícil e arriscada. Mas o desejo de ver Bianca e assegurar que ela estava bem superava qualquer obstáculo. Cada quilômetro percorrido era um reflexo de seu desejo de estar ao lado de Bianca, de confortá-la e de assegurar que ela soubesse que ele ainda estava presente em sua vida, apesar da distância e das adversidades. Durante a viagem, Pedro não conseguia parar de pensar em Bianca. Ele se lembrava das conversas que tiveram, dos momentos felizes e das promessas que fizeram um ao outro. A incerteza sobre o estado emocional de Bianca o preocupava profundamente, e ele sentia que precisava estar lá para apoiá-la, mesmo que isso significasse enfrentar suas próprias limitações e desafios. Ao chegar perto da fazenda, Pedro fez uma parada estratégica para se recompor e se preparar para o encontro. Ele sabia que a visita poderia ser uma surpresa para Bianca e que João, o pai dela, também poderia não estar preparado para recebê-lo. Sua principal preocupação era encontrar Bianca e assegurar-lhe que ele ainda se importava profundamente com ela. Seu desejo de ver Bianca, de saber como ela estava e de revelar suas próprias esperanças e preocupações era o que o impulsionava agora. Assim, Pedro se dirigiu com determinação para a fazenda, pronto para enfrentar as consequências e esperançoso de que seu esforço lhe permitiria, finalmente, reencontrar Bianca e enfrentar juntos os desafios que a vida lhes apresentava. A ansiedade e a esperança se misturam enquanto ele avança pela estrada que leva à fazenda, suas emoções oscilando entre a empolgação e o receio de como a recepção será. Sua mente repleta de pensamentos sobre o que dizer a Bianca e como ela reagirá ao saber que ele conseguiu um trabalho e, finalmente, poderá melhorar sua situação. A visão da grande propriedade à distância fez seu coração acelerar, mas ele estava resoluto. Sabia que, independentemente das dificuldades, precisava confrontar a situação e mostrar a Bianca que ele estava disposto a lutar pelo que sentia. Após a breve viagem, Pedro chega à entrada da fazenda ao amanhecer. O cenário que se desdobra diante dele é imponente e familiar, mas a atmosfera está carregada de tensão. O sol mal começa a iluminar o campo, lançando longas sombras que parecem refletir o estado de espírito de Pedro. João, o pai de Bianca, está na porta da casa principal, com um semblante preocupado e um olhar frio que não esconde sua antipatia. Pedro se aproxima com esperança renovada, mas seu entusiasmo é rapidamente frustrado. Ele tenta explicar sua intenção de ver Bianca e compartilhar a notícia de seu novo emprego. "Eu só quero falar com Bianca e contar a ela sobre o trabalho que consegui", diz Pedro, a voz cheia de determinação e uma pitada de desespero. No entanto, ao chegar à fazenda e ver João na porta da casa principal, Pedro sente uma nuvem de desânimo se formar sobre ele. O olhar de João é um misto de frieza e determinação, e a atmosfera ao redor parece se fechar com a mesma rigidez que João exibe. O pai de Bianca, com uma postura inflexível e uma expressão resoluta, não dá espaço para discussão. "Ela não pode te ver agora", diz João, sua voz cortante e autoritária. "Ela está passando por um momento difícil e não está em condições de receber visitas." Pedro, seus olhos refletindo uma mistura de esperança e desespero, tenta argumentar. Sua voz, embora firme, tremula com a emoção que lhe é difícil conter. "Eu só quero falar com Bianca e contar a ela sobre o trabalho que consegui. É uma boa notícia, algo que poderia alegrar o dia dela, fazer com que ela se sinta melhor." Mas João não vacila. Ele ergue a mão, como um muro, bloqueando qualquer tentativa de Pedro de se aproximar. Seu olhar é firme e sua expressão impenetrável. "Não é o momento certo", diz João, com um tom de voz que não permite discussão. Cada palavra é dita com uma certeza que não deixa espaço para argumentação. Pedro, frustrado, tenta explicar novamente. "Eu só quero falar com Bianca. Tenho uma boa notícia para ela sobre um novo trabalho que consegui. Por favor, só quero alegrar o dia dela." Sua voz mostra um pouco de desespero, mas João permanece inalterado, como se as palavras de Pedro não atingissem. O silêncio que se segue é denso, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o sussurrar do vento. Pedro sente o peso da rejeição, seu coração apertado pela frustração. Cada passo que dá para se afastar da fazenda é lento e cheio de desânimo, refletindo a dor e o abatimento que sente. João continua a observar Pedro com uma distância emocional quase palpável, sua expressão fria e resoluta. A determinação de João é um constante lembrete de que as tentativas de Pedro foram em vão. A cena é carregada de tensão, e o desespero de Pedro é evidente, enquanto ele se afasta, carregando o peso de sua impotência e o desânimo de não conseguir ver Bianca. A frustração de Pedro é visível. Cada palavra que ele tenta dizer parece esbarrar na parede invisível erguida por João. Ele se vê desamparado,
sua vontade de compartilhar a alegria do novo emprego se transformando em um peso insuportável. A dor de não poder ver Bianca, de não poder expressar suas boas intenções, o atinge com força. Ele se sente como se carregasse um fardo esmagador, um entusiasmo que se transforma em um obstáculo doloroso, agora impossibilitado de se transformar em alegria compartilhada. Com o coração pesado e o espírito abatido, Pedro dá as costas para a fazenda. Seus passos são lentos e desanimados, arrastando-se com a carga emocional que ele carrega. Cada movimento parece um esforço monumental, e a distância que se abre entre ele e a fazenda é um lembrete cruel da separação que ele não consegue superar. Ele volta para o alojamento onde está morando. O ambiente ao seu redor parecerá mais sombrio e opressivo. Enquanto caminha de volta para o seu temporário lar, os pensamentos de Pedro giram em torno da situação angustiante. Ele reflete sobre o tempo que terá que suportar essa separação forçada e a sensação de impotência que o envolve. A distância e a adversidade parecem se acumular, intensificando sua dor e desespero. O cenário é o de um homem que, apesar de ter avançado em sua vida pessoal com um novo emprego, se vê mais distante do que nunca do amor que tanto deseja. Cada passo que dá é um lembrete amargo de que, mesmo com boas intenções e esforços sinceros, as barreiras entre ele e Bianca permanecem intransponíveis. Pedro sente como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Cada minuto que passa, a distância e os obstáculos parecem se tornar maiores, e ele não consegue escapar da crescente sensação de tensão e desespero. Por mais que ele tente, nada parece capaz de mudar a situação. A frustração e a dor de estar longe de Bianca se intensificam, como se as dificuldades se acumulassem sem fim. Cada esforço apenas torna a separação mais dolorosa e esmagadora, deixando ainda mais desesperado e sem rumo.